Oi, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes. Essa é a nossa quarta aula de noções de direito público para concurso municipal, especificamente sobre a Lei Orgânica Municipal de Belo Horizonte. Nela, nós estamos estudando as competências da administração pública municipal, especificamente o poder legislativo e o poder executivo. E na aula de hoje nós vamos ver o processo legislativo, que é o procedimento de elaboração das leis, das normas municipais, claro. Artigo 85. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à lei orgânica, lei, resolução, decreto legislativo. A Câmara Municipal, então, elabora, nela tramitam esses quatro tipos de normas. Emenda à lei orgânica, que assim, só para a gente fazer uma comparação, é como uma emenda à Constituição. Leis, então você veja que lei ordinária, aqui não se fala em lei complementar. Resolução, que são normas internas da Câmara, e o decreto legislativo. O decreto legislativo também é de competência da Câmara. Artigo 85. Já falamos, né? O processo compreende a elaboração daquelas normas. Parágrafo único. São também objeto de deliberação da Câmara, além de outras proposições previstas no orçamento, no regimento interno. Então, além das propostas de emenda à lei orgânica, além das leis, além das resoluções e dos decretos legislativos, a Câmara também vai apreciar, vai votar autorizações, indicações, requerimentos e representação. Nós vimos nos artigos anteriores situações em que é preciso pedir autorização da Câmara, né? Nós não vimos sobre indicação, mas vimos também sobre questão do requerimento e representação. Então, esses documentos não são leis, são decisões que competem à Câmara e que respeitarão o procedimento legislativo. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de quem é a iniciativa para apresentar um projeto que queira alterar a lei orgânica municipal. Pelo menos 1/3 dos vereadores. O prefeito. 5% no mínimo do eleitorado do município. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação ordinária não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata o artigo. As regras de iniciativa privativa, ou seja, as regras relativas à competência para a apresentação das leis de projetos de lei ordinária, não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de lei orgânica. Uma coisa não se confunde com a outra. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o município estiver sob intervenção do Estado. Muita coisa aqui é cópia lá da Constituição Federal, que também vai estar na Constituição do Estado. E assim como a Constituição Federal não pode sofrer alteração em estado de sítio ou de defesa, ou ainda quando houver intervenção, no município ocorre a mesma coisa. Lembrando que estado de sítio é situação de guerra, estado de sítio, situações de calamidade, estado de defesa, situações de guerra, e intervenção é para retornar à ordem pública.
A proposta de quê? A gente está falando de proposta de lei orgânica. Será discutida e votada em 2 turnos, com interstício, ou seja, no período mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver nos 2 turnos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Normalmente a lei, ela tramita, no final vota-se e ponto final. Aqui está dizendo que ela tramitou, foi aprovada, ela volta para tramitar novamente. Nas 2 tramitações, quando ela for a plenário, ela deverá ter 2/3 dos votos dos membros da Câmara para então ser aprovada. Na discussão de proposta popular de emenda, é aquela que vai exigir o percentual mínimo do eleitorado, é assegurada a sua defesa em comissão e no plenário por qualquer pessoa que tiver assinado. Normalmente não vai ser qualquer pessoa, vai ser quem tomou a iniciativa de colher a assinatura das pessoas. Parágrafo 5º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Emenda à lei orgânica número tal, do ano tal. O número de ordem é o número de sequência. E vejam, não cabe aqui sanção do presidente, quem vai promulgar é a mesa da Câmara. Parágrafo 6º. O referendo à emenda será realizado, se requerido antes da data da promulgação, por 2/3 dos membros da Câmara ou por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Se a Câmara achar por bem realizar um referendo popular sobre aquela proposta de emenda, esse referendo tem que ser requerido antes da promulgação do projeto da emenda à lei orgânica, e esse requerimento tem que ser assinado por 2/3 dos membros da Câmara ou por, no mínimo, 5% do eleitorado. Então, tramitou o projeto de emenda à lei orgânica. Se 5% do eleitorado ou 2/3 da Câmara assinarem requerimento querendo que seja feito um referendo, isso tem que ocorrer antes, ele tem que ser requerido antes que a Câmara promulgue essa emenda à lei orgânica. Parágrafo 7º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada, ou seja, foi recusada, não foi aprovada, ou havida por prejudicada. Prejudicada é quando tem um outro documento normativo tratando sobre isso. Não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa, ela é anual, então no ano seguinte pode haver a tramitação de uma outra proposta com a mesma matéria. Artigo 87. A iniciativa de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Então, na hora de para apresentar o projeto de lei ordinária municipal, quem pode fazer isso é qualquer vereador, prefeito e qualquer cidadão. Mas no caso dos cidadãos, tem que apresentar um requerimento, um abaixo-assinado com um número mínimo X de eleitores. São matéria de lei, dentre outras previstas nessa lei orgânica, que dependem de voto favorável, ou seja, além daquelas matérias que nós já vimos, que vai tramitar pela Câmara, que dependem de sanção do presidente, nós vamos ver agora que outras matérias vão tramitar na forma de projeto de lei. O plano diretor, mas para tanto ele exige a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara.
o parcelamento, a ocupação e o uso do solo, questões de loteamento, questões de imposto até sobre isso. Código tributário do município vai tramitar na Câmara e depende de 2/3 dos membros para ser aprovado. Já em relação às matérias que devem tramitar pela Câmara, mas que vão depender da maioria absoluta, quórum já diferente. O Código de Obras do município, o Código de Posturas do município, o Código Sanitário do município, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a organização da Defensoria do Povo e da Guarda Municipal, a organização administrativa. A organização administrativa do município. A criação de cargos, funções e empregos públicos. Parágrafo 2º. Será dada ampla divulgação aos projetos de lei orgânica, estatuto e código previstos no parágrafo anterior ou em outros dispositivos desta lei, facultado a qualquer cidadão, no prazo de 15 dias da data da publicação da norma, apresentar sugestão sobre qualquer um deles ao presidente da Câmara, que encaminhará essa sugestão à comissão respectiva para apreciação. Então, qualquer cidadão, no prazo de 15 dias da data da publicação da norma, pode se manifestar e ele vai, então, dirigir essa manifestação ao presidente da Câmara. Artigo 88. São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica, da mesa da Câmara. Só a mesa da Câmara pode apresentar proposta de lei que preveja o regulamento geral que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação e extinção de cargos e tudo que disser respeito à organização interna da Câmara. Claro que só ela pode deliberar a respeito, só ela pode apresentar proposta de lei a esse respeito. O artigo 49, que ela fala aqui, conforme o disposto na lei, conforme os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o disposto nos artigos 49, parágrafos 1º e 2º e 57 da Lei Orgânica, é o que fala sobre a isonomia e a limitação mínima e máxima de remunerações. Então, a Câmara, ela vai apresentar projeto de lei sobre o seu regulamento e demais questões internas suas, observado limitação mínima e máxima de remunerações e questões de isonomia. B. Também compete a ela a autorização para o prefeito ausentar-se do município. Nós já vimos lá nas questões da competência privativa da Câmara. A mudança temporária da sua própria sede. Já ao prefeito compete a criação de cargos e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é matéria que será tratada será votada na Câmara na forma de projeto de lei e quem pode propor esse projeto de lei é só o prefeito. O regime jurídico único dos servidores do município, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria também devem ser tratados por lei e só quem pode apresentar esse projeto de lei é o prefeito. O quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. O quadro de empregos dessas entidades também será definido por lei de iniciativa do prefeito. A criação, organização, definição de atribuições de órgãos e entidades da administração pública são de iniciativa privativa do prefeito, exceto as da Defensoria do Povo, que nós vimos que são de competência privativa da Câmara.
Os planos plurianuais também irão tramitar para serem transformados em lei, e a iniciativa do projeto é do prefeito. As diretrizes orçamentárias também são de iniciativa do prefeito, assim como os orçamentos anuais e a concessão de isenções, benefícios ou incentivos fiscais. Leis que venham a tratar desses assuntos serão de iniciativa do prefeito. Só ele pode apresentar projeto de lei a esse respeito. E, por fim, a divisão regional da administração pública, que nós vimos também nos artigos anteriores, né? Regional Pampulha, Regional Norte, Noroeste. Esse projeto de lei que vai tratar dessa divisão é de iniciativa do prefeito. Bom, terminamos então a questão do processo legislativo, daquilo que é iniciativa do prefeito, e nós vamos dar continuidade na próxima aula. E-mail para dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Não deixe de compartilhar essa aula em suas redes sociais e de indicar os meus livros para os seus parentes e amigos. E compra para você mesmo ler. Pode comprar, faz favor. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Bye, bye.